Última parada no front, a história real dos brasileiros que desapareceram na guerra da Ucrânia. Não estava sabendo dessa história, mas vou saber agora. Nenhuma guerra é bonita, né? Não importa o inimigo, não importa o aliado, não importa a causa. Em algum momento pode ser necessário tirar a vida de outro ser humano. Em algum momento pode ser necessário perder a própria vida, né? Então a guerra é ruim para quem luta e também é ruim para quem fica em casa. Parentes, amigos, pessoas amadas, todos participam do mesmo medo. É esse medo que está consumindo agora diversas famílias brasileiras. O medo de que seus filhos não voltem jamais. São pessoas do Brasil que foram lutar pela Ucrânia contra a invasão russa. Parecia ser um ato heróico, mas virou uma armadilha mortal. Onde que estão esses soldados? Tu não vê jornal, Alan? Pergunta séria? Não, não vejo jornal. Resposta honesta. Não vejo. Por que eles não conseguem voltar? Que armadilha é essa? Eu vou explicar tudo pra vocês aqui nesse vídeo. Esse é mais um caso real. Esse é um caso real que tá acontecendo nesse minuto. Olá pessoal, Peter aqui. A guerra moderna não é só aquilo que o cinema mostra pra você. O moleque se alista nas Forças Armadas, dá um uniforme pra ele treina, ele vai pra guerra. Não. Desde o século passado está muito forte a presença de forças profissionais no campo de batalha. São soldados que transformam isso numa carreira. O frilo do cara é a guerra. Não importa a bandeira, não importa o motivo. E existe também um segmento muito grande de pessoas que se tornam voluntárias porque acreditam que estão fazendo a coisa certa. A pessoa não mora naquele país, não fala aquela língua, aquele idioma, mas acredita que aquele povo precisa ser defendido. Em qualquer um desses casos, acaba acontecendo pior. A pessoa vai para o campo de batalha e deixa tudo para trás. A família não recebe notícias, os amigos não sabem o que aconteceu. São pessoas que muitas vezes têm filhos, têm esposa, têm marido, né? E acabam tombando ou desaparecendo. E a guerra da Ucrânia não é diferente. A gente vai ver agora o destino de 3 soldados brasileiros que foram pra lá e o que aconteceu com eles. Antes da gente entrar fundo nesse tema, queria pedir pra vocês a inscrição de vocês nesse canal. É um canal que acabou de nascer. São mercenários, né? Aqui no 5º ou 6º vídeo, não tenho certeza, mas ter vocês aqui é o que ajuda a gente a continuar com esse trabalho. Então é muito importante a sua inscrição, o sininho e um comentário aqui embaixo sugerindo pra gente uma outra história, um outro vídeo dentro desse canal Casos Reais. Obrigado. Legião Internacional para a Defesa da Ucrânia. Esse é o nome da unidade militar criada pelas Forças Armadas Ucranianas como uma resposta para a invasão russa em 2022. Para os ucranianos, era uma promessa de aliança, né? Um sopro de esperança contra a força militar bala comendo, de uma das maiores mulher. superpotências do planeta. Para os estrangeiros que atenderam ao chamado, era uma chance de lutar pelo lado certo dessa guerra. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia chegou até a publicar no antigo Twitter o seguinte: juntos nós derrotamos Hitler, nós iremos derrotar Putin também. Infelizmente, não é assim que as guerras funcionam, ok? A realidade da linha de frente, ou mesmo das linhas auxiliares, é muito mais brutal, muito mais suja. Um dos primeiros brasileiros a descobrir isso na Ucrânia se chamava Thalita do Vale. Ela é a nossa primeira protagonista dessa história. Ela foi pioneira em muitas coisas. A Thalita se juntou à causa ucraniana logo nos primeiros meses de conflito. Ela foi a primeira mulher estrangeira a ir para a guerra em nome da Ucrânia, olha isso. Thalita foi movida pela vontade de ajudar, movida por um sentimento totalmente anti-guerra, né? Thalita do Vale era um soldado da paz. Parece contraditório, né? Não para Thalita. Ela nasceu e foi criada em Ribeirão Preto. Ela fez teatro, ela fez televisão, mas não seguiu carreira. Dona de uma beleza única, Thalita também foi modelo depois que completou 18 anos. Só que a mente dela estava antenada em outros temas. Ela tinha uma vontade insaciável de ajudar quem precisasse de ajuda. Thalita foi ativista das causas animais, participou de diversas ONGs no Brasil e teve presente como voluntária em tragédias de grande porte. Thalita atuou no resgate de vítimas na tragédia de Mariana em 2015 e também na tragédia de Brumadinho em 2019. Também em 2019, Thalita do Vale se alistou nas tropas curdas, Peshmerga, no Iraque. Ela era a única brasileira numa força militar formada por estrangeiros. O único inimigo dela era o Estado Islâmico. Ela recebeu treinamento de franco-atiradora. Mas Thalita não tinha perfil de matadora. Ela atuava como apoio de forças socorristas. Ela era encarregada da cobertura para os médicos e equipes de resgate em zonas de conflito. Ela viu a morte de perto e sobreviveu. Em 2022, Thalita do Vale atendeu ao chamado da Legião Internacional para a Defesa da Ucrânia. De novo, como socorrista. Essa era a verdadeira vocação que ela seguiu. Não atriz, não modelo, mas alguém que tá ali para salvar quem precisa. Era essa a vocação dela. Ainda assim, tinha algo que a Thalita nunca se esquecia, né? A família dela, os pais, os irmãos. Sempre que ela podia, ela entrava em contato pelo celular. Eram mensagens curtas, sabe? Em conexões muito rápidas, só para evitar o rastreamento do inimigo. Numa dessas mensagens, Thalita contou para a mãe que estava pensando em voltar para o Brasil. A Thalita escreveu o seguinte, abre aspas: mamãe, acho que vou embora, porque estão acontecendo umas coisas estranhas aqui. A mãe incentivou a filha a voltar, né? Lógico, quem que não incentivaria? Não deu certo. 3 dias depois, uma nova mensagem.
Thalita revelou que tinha um contrato. Ela tinha assinado um contrato com o exército ucraniano. Esse contrato era muito claro. Thalita do Vale precisava ficar pelo menos mais um mês na Ucrânia. Ela se confundiu com o destino. Contra esse inimigo não tinha como lutar, né? Thalita não sabia, mas ela não completaria um novo mês na Ucrânia. Ela não completaria nem mesmo mais uma semana na Ucrânia. Em 2 de julho de 2022, as forças militares russas bombardearam a posição em que estava a unidade da Thalita. Segundo a versão oficial das autoridades, um míssil russo atingiu justamente o abrigo em que a Thalita estava. Ela ficou presa nos escombros enquanto as chamas se espalhavam. No final de tudo, não foi uma bala, não foi uma faca do inimigo, né? A missão humanitária terminou naquele dia, por sufocamento de inalação de fumaça. Ela só tinha 39 anos. O soldado brasileiro Douglas Burigo também morreu nesse dia, justamente porque ele voltou para o abrigo para tentar resgatar a amiga. 2 vidas se perderam na mesma tragédia. No Brasil, a família da Thalita passou por 8 meses de agonia, sem saber quando o corpo de uma filha, de uma irmã, seria entregue de volta ao solo brasileiro. Nunca foi. Thalita foi cremada na Ucrânia e a família nem mesmo foi consultada a respeito. Um caixão vazio foi enterrado numa cerimônia militar na Ucrânia. As cinzas da Thalita do Vale levaram 8 meses para chegar no Brasil. Os últimos pertences pessoais dela ficaram por lá, nunca foram enviados para a família. A mãe da Thalita foi informada que a filha era considerada uma heroína na cidade ucraniana de Kharkiv. Ela foi informada de que a filha receberia uma medalha de honra ao mérito por ter sido a primeira mulher estrangeira a ir para a linha de frente. E qual foi a resposta dessa mãe para os jornais? Dor. Essa mãe declarou com toda a dor que existe no mundo, abre aspas, é um orgulho dizer que minha filha é heroína na Ucrânia, que foi a primeira mulher a ir pro fronte. É um orgulho, mas meu Deus, seria muito mais orgulho que ela tivesse voltado para casa. Com certeza, né? De 2022 para cá, o volume de brasileiros lutando na Ucrânia só aumentou. Isso faz parte de uma campanha maciça organizada pela Ucrânia. Você acha burrice brasileiro ir pra guerra? Cara, eu não posso falar que é burrice porque eu estaria sendo desonesto com, o sentido que outras pessoas dão pra própria vida, tá ligado? Aí é cada um com seu cada qual, assim. Eu não me vejo numa situação dessa, até porque eu sou um peidão, né? Eu não, eu quero ficar longe de guerra, longe desse tipo de problema, porque eu tenho, a minha vocação e as minhas coisas pra me preocupar nesse momento, tá ligado? Eu não iria, assim. Tenho um pavor desse tipo de situação. Mas tem gente que gosta, tem gente que vê como ideal, tem gente que quer ir e eu respeito isso, tá ligado? Eu não faria, mas quem faz eu não vou considerar burro. A pessoa tem uma perspectiva, tem um objetivo e quer ir, tá ligado? Valeu, né? E tem muita gente que tem uma vida profissional nesse sentido também, né? Tipo assim, a Thalita aí, acho que aparentemente ela foi pela causa, né? Mas tem gente que, vai pra guerra porque tem vocação pra isso, é treinado pra isso e vive do trabalho da guerra, né? Como mercenário e tal. Eu nem sei se vai ser esse papo do vídeo, mas enfim. Mas tratar como burrice não, pô. É que as pessoas têm uma cabeça diferente da nossa. Tem gente que gosta, tá ligado? Pra caralho. Gosta da adrenalina, gosta de viver essa experiência. E tem gente que tem vocação pra isso. Eu não tenho, tá ligado? É isso. Em grupos nos principais aplicativos no Brasil. Grupos de WhatsApp, de Telegram, o Signal. A página oficial de alistamento estrangeiro da Ucrânia também foi traduzida para o português. Tudo para facilitar essa convocação. Na campanha organizada pelo governo ucraniano, existem diversos vídeos em que soldados minimizam os riscos, né? Falam que o conflito tá super de boa, falam que a guerra é uma oportunidade de se fazer dinheiro rápido, falam que os recrutas brasileiros vão receber todo o treinamento e todo o equipamento necessário. Nada disso é verdadeiro, nada. Vários relatos dizem que não é assim que funciona. A propaganda é exagerada, a guerra ainda está bastante violenta. O dinheiro fácil não é tão alto assim, não. A gente está falando aqui de um salário base de só $500. Para o recruta estrangeiro aumentar esse salário e realmente atingir uma marca de $4.000 para cima, esse recruta vai ter que se arriscar na linha de frente. Vai ter que trocar tiro com os russos. O governo ucraniano também promete indenização de $400.000 para as famílias de soldados mortos, mas a comprovação dessa morte é quase impossível. A burocracia é imensa e o pagamento costuma ser feito na moeda desvalorizada da Ucrânia. Treinamento. Muitos soldados que estão lá denunciam que o treinamento é mínimo e que é necessário pagar pelo próprio equipamento se você quiser ter alguma coisa que realmente funcione. E além disso, o candidato precisa pagar todos os custos de viagem para a Ucrânia do próprio bolso. Nossa, moleque. Por que isso? O nome disso é desespero, cara. A estimativa é que cerca de 100.000 soldados da Ucrânia já desertaram. Eles simplesmente largaram as armas e fugiram. É isso, simplesmente isso. É por isso que a Ucrânia está apostando tanto em tropas de outros países. E estão errados? Claro que não. A alternativa seria entregar o próprio país para uma nação invasora. Não dá. A verdade é que sem o apoio internacional, na forma que for, a Ucrânia já teria caído. Então, Gustavo Viana Lemos aceitou a proposta do governo da Ucrânia. Ele era morador de Laguna, no sul de Santa Catarina. Gustavo chegou a trabalhar durante anos como padeiro dentro de um supermercado, mas o sonho dele estava em outro lugar.
Gustavo Viana serviu na Marinha e depois passou a trabalhar como segurança privado. Ainda assim, ele queria mais, né? Gustavo fazia questão de lutar numa guerra como soldado. Ele conseguiu o que ele queria, mas o preço foi muito mais alto do que ele imaginava. O que sobrou dessa vontade hoje é só o depoimento de uma prima. Abre aspas. Sempre falava que era o sonho dele. Inclusive, quando começou a guerra lá, ele falou que ia se inscrever, que estava só esperando aceitação mesmo para poder ir. A gente sabia que não era da boca para fora, que se realmente ele fosse aceito, ele ia mesmo seguir em frente com isso. E ele foi. Gustavo se alistou. Tá vendo? Tipo assim, maluco gosta, tá ligado? O maluco gosta, pô. Ele gosta da adrenalina, ele tem tesão pela parada, mano. Pra fazer o quê? Como voluntário para a Legião Internacional para a Defesa da Ucrânia em 2024, mas só conseguiu ser convocado no início de 2025. Toda a família foi contra, né? Tentaram fazer com que ele desistisse. Lógico. Só que nada poderia impedir Gustavo de concretizar aquele sonho, o sonho dele. Gustavo não era casado, não tinha filhos, morava com os pais. Então, em fevereiro desse ano, ele foi para a Ucrânia cumprir o destino dele. E esse destino tinha um nome: Terceira Brigada de Assalto da Legião Internacional. Essa era a unidade onde Gustavo Viana Lemos foi alocado. Durante os meses que ele ficou lá, ele manteve contato diário com a família através de mensagens no celular. E ele dizia o seguinte: estou feliz, não importa o que aconteça comigo. No final de junho, veio a última mensagem. Gustavo iria para uma missão na linha de frente, cara a cara com o inimigo. Ele avisou que ficaria incomunicado. E ele nunca mais entrou em contato com a família. Caralho. Talvez ele soubesse do futuro, né? Talvez ele tivesse com medo. O que a gente sabe é que Gustavo pediu para um amigo de farda, um amigo que acabaria desertando antes dessa última missão, para esse amigo entrar em contato com a família caso alguma coisa acontecesse com ele, com Gustavo. Foi esse amigo que deu a notícia que ninguém queria dar. Gustavo Viana Lemos desapareceu em combate. Ele tinha só 31 anos de idade. Nos meios diplomáticos, né, o desaparecido em combate, o chamado MIA, Missing in Action, é praticamente um falecido. A diferença é que não tem confirmação. A família fica em estado de limbo, né? Sem saber se aquele ente querido tem alguma chance mínima de ainda estar vivo. É um limbo de dor, sofrimento puro. Porque você sabe que está morto e ao mesmo tempo não sabe, percebe? Gustavo virou um prisioneiro das forças russas? Ele tá ferido? Tá se escondendo em algum lugar? Ou o corpo dele simplesmente nunca vai ser encontrado? As autoridades ucranianas não negam nem confirmam o que aconteceu com o Gustavo. Não existem informações oficiais. Não existe um corpo pra... Isso é a pior coisa, né? Porque a família vai nutrindo esperança, né, mano? Vai nutrindo esperança que ele possa estar vivo, que ele possa, tipo assim, de algum jeito ter sobrevivido, tá ligado? Caralho, aí... Nossa senhora. Ser enterrado. Não existe uma indenização, não existe nada. Sobram só as lembranças e o apelo dos parentes. Lá no fundo a gente quer que seja mentira, né? A gente ainda espera que ele volte. Desde maio do ano passado, os contratos com o governo da Ucrânia exigem que recrutas permaneçam mobilizados por no mínimo 6 meses. Gustavo completaria esse período mínimo agora em agosto. Esses 6 meses são tempo suficiente para qualquer um perceber que a guerra não é um sonho, não é um lugar para heróis. Relatos de outros brasileiros descrevem ataques constantes das forças russas o tempo todo. São bombardeios da artilharia, são bombardeios de avião, são investidas de drones suicidas. São milhares de mortos no chão, nas estradas, nas ruas, nas casas. Como que se prepara para encarar esse inferno? Os critérios de seleção da Legião Internacional dão preferência para voluntários com experiência militar ou com algum tipo de expertise nos campos do combate a incêndio, resgate ou forças policiais. Mesmo assim, também são aceitos recrutos com nenhum tipo de experiência. Os voluntários só precisam passar por uma avaliação física, comprovar conhecimento de idioma, né? Inglês ou espanhol já serve, e custear a própria passagem para a Ucrânia. Com no máximo 6 semanas de treinamento básico de combate, na teoria, qualquer um já poderia lutar. Foi isso que aconteceu com Gabriel Pereira. Ele nunca sonhou em ser soldado. Que isso, Ele não tinha mulher? nenhuma experiência. Tu treina 6 semanas pra lutar contra o exército russo, pô. 6 semaninhas. Passa na avaliação física, 6 semanas, vambora. Troca tiro. De combate real. Ele só tinha um período de serviço militar obrigatório no currículo. Gabriel Pereira era, na verdade, um jovem de 21 anos que trabalhava como cobrador de ônibus em Belo Horizonte. Sem avisar ninguém, sem explicar nada. Ele também se alistou na Legião Internacional para a Defesa da Ucrânia. Ele colocou os R$3.000 da passagem de avião no cartão de crédito e foi para a Europa. Ele não queria que a família se preocupasse com nada. Gabriel chegou a mentir, dizendo que faria parte da Legião Estrangeira na França. Mas a família foi ligando os pontos. 2 semanas depois da partida, todo mundo já sabia. Gabriel Pereira estava na Ucrânia. Por que ele aceitou esse destino? Gabriel Pereira cresceu cercado por dificuldades financeiras, mas nunca desistiu do verdadeiro sonho dele, oferecer uma vida melhor para a família dele. Desde cedo ele buscou no trabalho uma forma de conquistar esse objetivo. E esse objetivo tinha uma forma bastante concreta, a forma de uma casa própria para a mãe livrar a família do aluguel, né? Aí ele viu um caminho para realizar esse sonho nos altos salários prometidos pelo governo da Ucrânia. Infelizmente, o que ele encontrou na Ucrânia não foi um caminho, foram obstáculos. Gabriel também foi alocado na Terceira Brigada de Assalto da Legião Internacional. Nos contatos com a família, ele revelou a realidade da guerra.
equipamentos defasados, maus tratos contra estrangeiros. Gabriel desabafou que a Legião Internacional era sempre escolhida para as missões mais perigosas, para as piores posições de combate. O último contato aconteceu em 3 de julho. A despedida dele foi a mesma de tantos brasileiros perdidos na Ucrânia. Gabriel Pereira avisou que estava indo para uma missão onde a comunicação seria impossível. Ele estava em Izium, na cidade ucraniana próxima da fronteira com a Rússia. Gabriel estava com o braço quebrado, imobilizado, mas não foi poupado não, teve que ir. Gabriel foi enviado para uma trincheira junto com outros 3 soldados. Nenhum deles voltou dessa missão. Nessa trincheira teriam morrido 2 brasileiros e um colombiano. Um soldado ucraniano que também estava na mesma posição teria sido capturado pelas forças russas e incendiado vivo. Um outro soldado brasileiro escapou e revelou tudo o que aconteceu. Até agora, a família do Gabriel Pereira não tem nenhuma informação oficial das autoridades ucranianas. De novo, é aquilo que eu falei. Não há corpo. Não tem pertences pessoais. Não há uma palavra de paz ou consolo para os familiares. Zero. O que ficou dessa vez é revolta. A mãe do Gabriel está em estado de choque até agora. Ela não come, não dorme. Ela só chora. E para mim, que tô contando essa história para vocês, o Gabriel tinha 21 anos. Menor do que a idade do filho meu, cara. Do meu filho caçula. Pensa se não é difícil pra mim como pai narrar isso pra vocês, cara. Maluco. É difícil demais. Volta e me dá uma pausa. Vocês vão ver meu olho vermelho, porque é difícil narrar isso pra vocês. Vou continuar, vou tentar continuar. O irmão do Gabriel não esconde o que ele pensa sobre a Legião Internacional, abre aspas. Eles são recrutados assinando contratos com o governo da Ucrânia, mas na prática são descartáveis. Morrem sem nome e sem direito a nada. Tá no hino nacional. Desafia o nosso peito à própria morte, né? Algumas vezes a morte ganha. Longe de casa, longe de tudo. Algumas vezes a família chora. Toda a nossa solidariedade vai agora para os que ficam, né? Para aqueles que vão ter que seguir em frente sem as pessoas queridas. Para aqueles que vão ficar marcados pelo trauma de uma guerra distante. Cada história é uma história diferente. E essa foi a história de 3 brasileiros que foram lutar na Ucrânia. Agora comenta pra gente aqui o que você acha dessa guerra, se você vem acompanhando, né, os noticiários, se você já conhecia essas histórias, já viu propaganda da Legião Internacional em algum lugar? Porra, moleque, mó baixo astral, né, viado? Caralho, meu irmão. É doideira, mano. Assim, é isso, assim. Não tenho muito o que falar, o que comentar, é só lamentar. Eu sempre tenho um posicionamento aqui que na guerra não tem bom nem ruim e não tem lado vencedor, só perde, cara. Na guerra os 2 lados perdem, ponto. 2 lados derrotados, tá ligado? Tem vitória, tem derrota pra todo mundo, ponto. Que pica, filho, tá maluco. Você aceitaria essa convocação? Jamais. Comenta aqui embaixo, é muito importante pra gente isso. Espero que vocês tenham curtido mais um vídeo do canal Casos Reais. Mais importante é saber que vocês estão chegando, estão ficando nesse canal, que a gente prepara com tanto carinho pra vocês. Histórias incríveis, histórias fantásticas, algumas tragédias, mas são histórias que realmente aconteceram e que comovem e que mudam a vida de muita gente. Então conto com vocês. Casos Reais é um YouTube, é um canal do Ney Nerd que, porra, é pesado, mas é maneiro, né? Bom canal.